medo, impotência, desamparo. São sentimentos cada vez mais presentes no cotidiano de todos nós. Nós que vivemos um dia a dia cercados por uma violência cega, uma violência que nos oprime. A partir de hoje, você está em linha direta com o seu direito. Em linha direta com a cidadania. Nós vamos contar toda semana histórias do nosso dia a dia. Histórias reais, reconstituídas a partir de depoimentos, de inquéritos policiais, de processos que estão na justiça. Vamos entrevistar as vítimas e procurar os culpados. A partir de agora, eu e você estamos em linha direta. Pelo telefone 021 547 9040 ou escrevendo para a Caixa Postal 34108. Você participa com a equipe de Linha Direta nas investigações dos casos que vamos apresentar. Suas informações, suas pistas vão ser seguidas pela equipe do programa Linha Direta e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Só no ano passado, 6.000 pessoas morreram assassinadas no Rio de Janeiro. É o que está escrito nesta estatística da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Só no mês de abril foram 519 assassinatos. 17 pessoas morreram por dia. É a matemática da vida. A história que vamos mostrar é de Ana Carolina da Costa Lima, 18 anos. A estudante nasceu a 26 de abril de 79 e morreu dia 14 de abril de 98, às 10h50 da noite. Foi brutalmente assassinada com 4 tiros, a cerca de 200 metros do Palácio do Governo do Rio. Todas as cenas que você vai ver são simulações feitas por atores. Ao entrar tranquila neste túnel, Ana Carolina teria apenas 2 minutos de felicidade na vida. Andaria pouco mais de 1.000 metros. Lá fora um destino traiçoeiro a esperar. Estes são os homens acusados pela polícia de matar Ana Carolina. O primeiro deles é Leandro dos Santos, o Teto, que já está preso. 2 assaltantes de banco também presos, Flávio de Almeida e o cúmplice dele, Wilson Cardoso. 2 estão foragidos, William Sinelli e Daniel, o Neguinho Dan, que a polícia ainda não sabe qual o sobrenome. Se você viu William Sinelli ou Daniel, o Neguinho Dan, ligue para a linha direta 021 547 9040 ou escreva para a Caixa Postal 34108. Seu nome vai ser mantido no mais absoluto sigilo. Nós vamos repetir agora a parte final da simulação da morte de Ana Carolina. Ao ser cercada, a menina apavorada tirou o pé da embreagem bruscamente e o carro deu um tranco.
Parecia que ela ia arrancar. Queria fugir. O bandido se assustou e acabou disparando a arma. Perder um filho para qualquer pai é uma situação totalmente irreparável, uma dor irreparável que você não esquece nunca para um pai, para uma mãe. Agora, no caso da Carol, foi pior ainda, porque foi um motivo muito torpe. O bandido sem escrúpulos, que duas mocinhas em defesa, serem metralhada, porque um pé escorregou no pedal do carro e o carro deu um tranco. Não dá nem para explicar, né? Por que, Ana Carolina? Foi acaso? Foi coincidência? Ou ela foi escolhida previamente pelos criminosos? No mundo em que a violência, infelizmente, faz parte do dia a dia de todos nós, Ana Carolina foi vítima de uma triste e cruel rede de coincidências. No dia fatídico, Ana Carolina não foi ao colégio. Ela, a prima e dois amigos foram de carro para sua casa de campo perto do Rio de Janeiro. Lá praticou seu esporte predileto, equitação. Ela até já tinha participado de uma prova na hípica do Rio de Janeiro. Ana Carolina, bonita menina. Quando ela voltava do passeio, errou o caminho. Deveria entrar num túnel, entrou no outro. Exatamente na hora em que os bandidos também estavam passando por lá. E o que eles estavam fazendo lá? A história é inacreditável. A quadrilha procurava um carro qualquer, para esconder o corpo de um inimigo que eles tinham assassinado. O inimigo era Cláudio Matias, o Claudão do Morro da Providência. Ele fazia um papel duplo. Era traficante e também informante da polícia. Uma semana antes da morte de Ana Carolina, Claudão deu as pistas para a polícia apreender este carregamento de drogas e de munição que ia para o morro. No último dia da vida de Ana Carolina, em outro ponto da cidade, a quadrilha resolveu eliminar Claudão. Claudão foi julgado pela quadrilha e assassinado num barraco no morro. Depois, os traficantes saíram em busca do carro. Não entrar não, tia. Como que não, meu irmão? É? Então vamos deixar esse presunto lá na casa do Florzinho e vamos descer pra pegar um carro com mala maior. Vambora! A ideia deles era roubar um carro para tirar o corpo do alcatroete que estava lá. Roubaram esse primeiro carro, um Palio. O William achou que esse carro ele era ineficaz. Foram atrás de um segundo carro. Só que pelo caminho eles pegaram o viaduto direto que dá um São Santa Bárbara. Pelo caminho não encontraram nenhum carro. Por azar da Carol, Dona Carolina, o carro dela passou na frente do carro deles. Eles acharam que aquele carro era conveniente, que era o ideal, né? Tentaram uma abordagem mais na frente, em Laranjeiras. A abordagem também não deu certo, né? A Ana Carolina veio a falecer. Eles retornaram em direção ao Morro do Pinto. Eles tinham que roubar um carro para poder tirar o corpo de um traficante que estava no morro. Roubaram outro Vectra, pegaram o corpo, colocaram na mala desse Vectra e colocaram fogo no Vectra. No Morro da Providência, a polícia começa a encontrar a ponta certa da investigação. Surge outro suspeito, William Sinelli. Apontado como motorista do carro que os traficantes usaram, Sinelli é a ponta desta investigação. Com as informações dele, a polícia começaria a desatar os nós. O parceiro de crime de Sinelli acabou indo fazer companhia a ele na cadeia. Leandro dos Santos, o Teta. Teta estava no banco de trás do carro dos bandidos. Adivinha o que ele fez ao ser preso? A mesma coisa que Sinelli. Entregou seus parceiros de crime. Os motoqueiros que perseguiram Ana Carolina no túnel.
Flávio de Almeida e Wilson Cardoso, assaltantes de banco. Sinelli, Flávio, Wilson, Sinelli. Sinelli fugiu em 16 de julho de 98. Fugiu de uma forma inacreditável. Escapou de uma delegacia considerada das mais seguras do Rio de Janeiro. Na cela, o preso que deveria sair é ameaçado por um cúmplice de Sinelli. A troca é feita. William Sinelli fica livre. Sinelli saiu pela porta da frente, sem nenhum problema. Naquele dia, e nem assim. A fuga dele foi uma troca de nomes, né? De uma pessoa que teria um alvará e ele saiu no lugar dela. Né? Foi uma displicência, talvez, do policial, né? Só na hora que se pode avaliar. Também está sendo apurado um inquérito policial competente, mas, infelizmente, ele fugiu. Vamos agora ao último e principal suspeito, que a polícia ainda não identificou. Ele é conhecido como Daniel, ou Neguinho Dan, apontado pelos outros 4 como responsável pelos tiros disparados por um fuzil AK-47, como este, de fabricação russa, e que dispara 750 tiros por minuto. Ana Carolina foi morta por uma arma igual a esta. Você sabe o paradeiro dele? Você tem alguma pista que nos leve a ele? Se você tem, ligue para a linha direta 021 547 9040 ou escreva para a Caixa Postal 34108. Foi assim, num instante. Ana Carolina, só 18 anos. Tentativa de roubo, seguida de morte. Artigo 157 do Código Penal. É assim que a lei chama. O mundo, pelo egoísmo, desamor e falta de uma formação correta, tornou-se violento. O mundo pode tirar muitas coisas de nós. Nos dói muito saber que pode ser um ente querido nosso. Mas aprendi que o mundo pode tirar tudo, mas ele não pode roubar o que está dentro de nós. O nosso amor, a nossa fé, o nosso afeto. Nós, famílias, nós mães que perdemos os nossos entes queridos de uma forma incompreensível, pedimos forças à Nossa Senhora, mulher e mãe que sofreu ao pé da cruz, vendo seu filho dar a vida por cada um de nós. Não me desespero, porque sei que ela está bem, em mãos bem mais protetoras e abençoadas que as minhas. Rezo muito para que Nossa Senhora proteja todos os jovens, para que a violência não os atinja, para que suas famílias não passem por este sofrimento. Quero que Carolina seja um anjo, intercedendo por nós e pelos jovens aqui. A carta que você acabou de ver foi enviada para a linha direta pela mãe de Ana Carolina. Ela não quer aparecer. Tem medo. Por ela, pelo marido e principalmente pelos seus outros 2 filhos. Teme. Teme porque 2 criminosos que mataram a sua filha
continuam foragidos. Sinelli, acusado de ser o motorista do carro que abordou a jovem. Neguinho Dan, apontado como o assassino de Ana Carolina. O caso Ana Carolina nos leva a uma reflexão. A insegurança da vida nos dias de hoje. Saímos de casa para o trabalho sem ter a certeza de que vamos voltar para as nossas famílias. Isso é duro. Foi assim com Ana Carolina. Você acredita na história oficial? Na história oficial da morte de Paulo César Farias, o braço direito do ex-presidente Fernando Collor de Mello? PC morreu do jeito como conta? 3 anos depois da morte de Paulo César Farias, o assunto volta ao noticiário, com revelações que põem em dúvida tudo o que até hoje foi investigado pela polícia e pela perícia oficial. Linha Direta investigou e agora você vai saber. Uma notícia de bastidor. A quem queira em Alagoas que a atual investigação do caso PC mais uma vez não dê em nada. A trama terminaria com a seguinte conclusão. Suzana realmente teria sido assassinada e o autor do crime, escolhido, seria o sargento da Polícia Militar, Rinaldo da Silva Lima. Justamente um dos seguranças de PC que foi assassinado em Maceió, no dia 2 de abril deste ano. O culpado, então, é o morto. Mas hoje é difícil sustentar essa hipótese. Primeiro é preciso saber uma outra notícia que Linha Direta investigou. Dias antes da tragédia na Casa da Praia, tentaram estrangular Suzana Marcolino. Este laudo, assinado por 4 peritos e 7 professores da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Escola Paulista de Medicina, mostra que Suzana Marcolino estava com o osso do pescoço, o ocioide, quebrado por estrangulamento. O laudo assegura que a tentativa de esganar Suzana aconteceu de 2 a 4 semanas antes dela morrer ao lado de PC. A Justiça alagoana agora acredita que, se chegar ao agressor da namorada de PC, está próximo de descobrir o verdadeiro assassino. Diante de tanta confusão, o promotor Luiz Vasconcelos decidiu. Nós só vamos conseguir esclarecer isso definitivamente nesse debate, nessa reunião que vai ter agora no dia 17 próximo, com todos os peritos e médicos legistas que subscreveram os 2 laudos. Daqui a pouco a gente volta. É a da morte de Paulo César Farias, o tesoureiro de campanha e braço direito do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E a da morte de Suzana Marcolino, a namorada de PC. O inquérito policial diz que Suzana matou PC e depois se suicidou. Você acredita nessa história? 3 anos depois, a morte de Suzana e de PC volta a mobilizar o Brasil. Linha Direta começa a mostrar agora uma investigação que teve início em fevereiro deste ano, há quase 4 meses. Percorremos 5 estados atrás de pistas. Ouvimos 5 peritos que contestam a história oficial. Não há nenhum elemento convincente, nenhum elemento técnico, científico, que nos permita afirmar que ela matou PC. Tudo no Brasil não se faz é respeitar o local de crime. O local de crime tem que ser isolado. A gente só pode examinar o local do crime se ele tiver com preservação total, porque tudo que está ali vai ser relacionado ao crime. A diferença marcante é essa aí. Não foi ao mesmo tempo, não foi com 1 hora de diferença, nem 2, nem 3, foi muito mais. Mostramos as contradições e as falhas ao perito oficial, o médico legista Fortunato Badam Palhares, que reconhece. Então o que nós precisávamos? Demonstrar que realmente Suzana tinha 1,67 m e não 1,57 m. E, infelizmente, nós esquecemos de anotar isso no nosso laudo. Linha Direta começa a desmontar a história oficial. Vamos apresentar as contradições da investigação das mortes, apontar as falhas e demonstrar as evidências
de que uma terceira pessoa poderia ter entrado no quarto e ser o verdadeiro assassino. Você gostaria de entrar nesse quarto comigo? Ou foi um assassinato seguido de suicídio? Ou teria sido uma queima de arquivo? No início deste ano, a equipe de linha direta começou a investigar o caso PC. Nós recebemos um telefonema que nos avisava de que novas pistas surgiriam. Nossa dúvida era, e continua sendo a mesma de milhões de brasileiros: como morreram Paulo César Farias e Suzana Marcolino? O que teria acontecido neste quarto, na praia de Guaxuma, no litoral de Maceió? Porque em menos de 4 horas, as autoridades de Alagoas já tinham a resposta. Eu estou convencido que foi um crime passional. Pela cena do crime, pelo que foi constatado até agora, pela Polícia Técnica, pelo Instituto Médico Legal, e pela experiência policial também, eu não tenho dúvida nenhuma o que aconteceu foi um assassinato seguido de um suicídio. 3 dias depois, o cenário do crime começaria a ser desmontado. Autorizado pela polícia de Alagoas, e até hoje ninguém sabe explicar por que a polícia autorizou. A família de PC queimou o colchão e as roupas que cobriam a cama onde ele e a namorada foram encontrados. Vestígios de sangue, um fio de cabelo, pedaços de tecido, são rastros que poderiam, numa análise de laboratório, mudar a história, foram eliminados. Na cena do crime, um novo personagem, o médico legista Fortunato Badam Palhares, professor da Universidade de Campinas. Ele seria o responsável por avaliar ou contestar o laudo da polícia alagoana. A técnica, a boa técnica, manda que você preserve todo o material para uma eventual contraprova, como nós fizemos com todo o material que nós colhemos, né? Nós guardamos tudo para contraprova e é uma técnica, tá? Mas o grande problema é o momento que o perito viveu, né? O momento em que esta situação toda aconteceu. Perguntaram para ele, pode queimar? Aquilo estava insuportável, um cheiro nauseabundo e tal. Ele simplesmente entendeu que todo o material que já tinha sido documentado, né? Portanto, ele podia apresentar todas as fotos, todos os exames, ele entendeu que poderia, é uma questão pessoal do perito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se o material tivesse sido preservado, o que o senhor faria com ele? Nós íamos colher material aí para poder fazer, avaliar, por exemplo, se todas as manchas realmente eram sangue dela. Se existia algum outro tipo de mancha que não fosse nem dele nem dela. É isso que teria sido feito. Teria avaliado se existe se existia algum outro componente, mas depois nós voltamos. Outro componente como, por exemplo? Como, por exemplo, provas residográficas eventuais, enfim, tipo pelo, qualquer coisa que pudesse estar presente. O Dr. Badam Palhares concordou em fazer um laudo sobre a morte dos dois. O documento confirmava exatamente o que havia sido dito pela perícia e pela polícia de Alagoas. Apesar das principais provas do cenário do crime terem sido destruídas pelo fogo. A nossa conclusão é que Suzana matou o PC e se suicidou. Não há possibilidade, pelos elementos levantados, de existir uma terceira pessoa envolvida nesse caso. Nós temos hoje, como de resto, 2 caminhos, né? Ou o arquivamento, que é como os autos nos chegaram, tá? Os autos já não chegaram com todos os indícios levando a um pedido de arquivamento do Ministério Público. Só que qualquer que seja a medida ou a posição que eu tome, ela será, eu tenho consciência disso, extremamente contestada por uma parte. Chegaram a audácia de uma das ligações ser feita para mim numa reunião
com toda a cúpula da segurança do Estado, em plena reunião, dizendo que não fosse à frente, que arquivasse, que era o melhor que eu tinha que fazer, senão me mataria. O que eu tenho hoje é a versão do suicídio, do homicídio com suicídio, né? Esta versão implica, juridicamente, em arquivamento. Dois mortos, muitas versões e um mistério. Afinal, em que circunstâncias realmente Paulo César e Suzana Marcolino morreram? Um novo laudo, este aqui, assinado por 4 dos mais competentes peritos brasileiros, foi entregue à justiça. Ele desmente tudo, absolutamente tudo, o que contava a história oficial. Mas a nossa conclusão é de que não há, primeiro, não há nenhum elemento convincente, nenhum elemento técnico, científico, que nos permita afirmar que ela matou PC. Segundo, não há nenhum elemento técnico-científico de peso capaz de nele, ou no conjunto desses elementos, se afirmar que ela suicidou-se. Terceiro, o estudo residográfico das mãos de Suzana não ajuda em nada, porque só foi confundir a nossa perícia. E quarto, há indícios, como eu já falei, de distância de tiro, de trajetória de tiro, de posição em que ela foi alvejada, dos elementos encontrados ou não encontrados nesse estudo residográfico, que nos permite a levantar a hipótese de que houve um duplo assassinato. Às 8 horas da noite daquele sábado, o PC já esperava um dos irmãos para jantar. Augusto Farias chegou com a namorada. 1h30 depois, Suzana reuniu-se ao grupo. Augusto Farias e a namorada ficaram até 1h da manhã. A partir daí... Só às 9 da manhã, 8 horas depois de Augusto Farias despedir-se de PC, é que voltou a ter movimento na casa. A empregada Marise Vieira de Carvalho viu serragem no chão, junto à parede que dava para o quarto de Paulo César Farias. Perto da mesa do café, ela encontrou uma bala de revólver. Por que num crime envolvendo um homem que guardava tantos segredos, a perícia não procurou impressões digitais na louça do jantar, nas louças e talheres preparados para o café da manhã? E na xícara, sim, que estava em cima dessas mesas, foram colhidas impressões digitais para saber se quem pôs aquela mesa realmente foi o caseiro, foi o segurança, foi o garçom ou foi a caseira? Não, é um detalhe que não havia importância naquele momento. Mas chegamos à conclusão nesse instante que ali podia se pegar a mentira da caseira e ela não pôs café nenhum. Foi o garçom. Não, especulação não, eu não estou especulando. Eu estou fazendo uma pergunta frontal. Doutor Paulo? Doutor Paulo? Doutor Augusto Farias? Doutor Augusto, acho melhor você ouvir pra cá. Tem alguma coisa esquisita acontecendo por aqui. Doutor Augusto mandou arrombar a janela. Isso, ali. Já percebi. Isso. Vai, cuidado pra não se cortar. Aqui, ali. Troca. Qual seria o caminho mais lógico para o segurança deixar o quarto? Com 10 anos de experiência policial, Reinaldo saiu daqui sem tocar na porta, sem olhar a chave, sem verificar se atrás da porta havia um assassino escondido no corredor, que dá acesso do quarto à sala, onde a mesa do café da manhã
estava colocada para Paulo César e Suzana. A única vez que o segurança tocou nesta porta e na porta do quarto foi para dar entrada ao irmão de PC, o deputado Augusto Farias. Secretário? Augusto Farias. Paulo César morreu, secretário. O que é que vamos fazer? O que no Brasil não se faz é respeitar o local de crime. O local de crime tem que ser isolado. A gente só pode examinar o local do crime se ele tiver com preservação total. Porque tudo que está ali vai ser relacionado ao crime. Agora a gente chega no local de crime, tem um cadáver no chão, tem 30 pessoas em volta, o local não tem idoneidade nenhuma. Quem me garante que as pistas que estão ali não foram plantadas? Se fosse num país sério, o perito tinha se recusado a entrar nessa casa. Ele não faria de maneira nenhuma. E estamos protegidos. A legislação é clara. O local tem que ser preservado. Se não for preservado, cabe ao perito recusar a perícia no local. Dizem que quem ama não mata. E quem não ama? Mataria por quê? Na noite do crime, Suzana parecia apaixonada, mas não por PC. Ela telefonou 2 vezes para outro homem, jurando amor. Por que a história oficial insiste que foi um crime passional? Insiste em dizer que Suzana matou Paulo César Farias por se sentir rejeitada. Porque a história oficial desprezou o que agora passa a ser decisivo no esclarecimento do caso. Uma terceira pessoa no quarto. Um assassino. Que se arrastam há 3 anos. Mistérios que agora podem chegar ao fim. Nessa chave foi feita perícia de impressão digital? Não. Nós não podemos dizer que essa chave não foi colocada assim por uma outra pessoa. E como não podemos também garantir que essa chave foi colocada ali pelo PC na hora de dormir, ou pela Suzana por conhecer o hábito dele, ou por alguma outra pessoa que tenha entrado. Com certeza não. Uísque, champanhe, vinho. A história oficial diz que PC e Suzana beberam muito naquela noite. O PC, por exemplo, começou a beber por volta de 2 horas da tarde. Ele bebeu 3 garrafas de champanhe durante o dia, sozinho, comendo mais alguns lambiscos, etc., durante o dia. Quando foi 8 horas aproximadamente, ele foi dormir, porque sabia que a Suzana e o irmão vinham mais tarde. Ele levantou por volta de 9 horas e começaram a beber uísque, até a hora do jantar, que foi por volta de meia-noite. À meia-noite eles comeram camarão, comeram arroz, comeram um doce, né? E beberam uma garrafa de vinho. Depois que o irmão foi embora, ele continuou bebendo com Suzana e terminaram a garrafa de uísque. Mais de 150 exames foram feitos no sangue de PC e de Suzana para constatar se eles tinham bebido ou se drogado na noite do crime. O responsável pelos testes foi o Dr. Djalma Conceição Silva, diretor do Instituto Médico Legal da Bahia, um dos mais bem equipados do Brasil. A única coisa que, obviamente, nós identificamos foi a presença de álcool etílico no sangue e uma dosagem que não estava acima dos padrões normais, que acreditamos ser perfeitamente sobre o estado de PC naquele momento. E de Suzana também? E de Suzana também. Suzana muito mais, porque Suzana, a concentração de álcool etílico no sangue era muito menor do que de PC. É possível determinar a hora da morte de uma pessoa,
Como também é igualmente possível determinar, com boa margem de segurança, um intervalo entre duas mortes ocorridas no mesmo local. Não foi o que aconteceu no caso PC. Cada laudo diz uma coisa. O laudo oficial diz que as mortes aconteceram no começo da manhã. A propósito de tempo de morte, sim. Qual foi a hora que o PC aproximada morreu e qual foi a hora aproximada? Os dois morreram muito próximos. Tá? Mais ou menos? No máximo de meia hora de diferença. Não chega a meia hora de diferença de um para o outro. Que nós pudemos calcular, os dois morreram muito próximos um do outro, quer dizer, é praticamente impossível dizer se houve muita diferença entre um e outro. Não é o que mostra o resultado dos exames nos estômagos de PC e de Suzana, feitos pela presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Legal, doutora Maria Tereza Pacheco. Então, ela tem que ter morrido 3 horas depois dele, ou pelo menos 5 horas às 6 depois que jantou. Então, a diferença marcante é essa aí. Não foi ao mesmo tempo, não foi com 1 hora de diferença, nem 2, nem 3, foi muito mais. Para você, é difícil de entender? Outros mistérios daquela madrugada na casa da praia. Eu e você vamos voltar no tempo. Suzana Marcolino usou o telefone celular pelo menos 3 vezes, mas não chamou a polícia e também não tentou fugir. Por quê? Como Suzana teve frieza para passar tanto tempo ao lado de PC morto? Como ficou rodando nestes 10 metros quadrados, dividindo espaço com o namorado morto? Como ela teve sangue frio para ainda fazer ligações de um telefone celular? Às 3h54, 1 hora depois, às 4h57. E às 5 horas da manhã, Suzana ligou para um amigo dentista em São Paulo. Pois é, a gravação dos telefonemas foi analisada pelo professor Ricardo Molina, diretor do Laboratório de Fonética Forense da Universidade de Campinas, no estado de São Paulo. Ele identificou a voz de um homem falando com Suzana dentro do quarto, na hora em que PC, segundo a Justiça Alagoana acaba de saber, já estaria morto. Linha Direta vai mostrar agora uma cópia da gravação original dos telefonemas de Suzana. Eu liguei pra você, Suzana, pra dizer que nunca vou insistir com você. Tenho certeza que eu vou lhe encontrar. Em algum lugar. Te dou um beijo. Quem teria batido na porta? Quem teria mexido na maçaneta? Quem teria mandado Suzana se arrumar se Paulo César Farias já estava morto? E é uma voz com característica de ser uma voz masculina, pelo menos nós estamos trabalhando com evidências muito frágeis, mas que é uma voz, e tem muita probabilidade de ser uma voz masculina, e nós só conseguimos captar 2 trechos que fazem, onde houve um certo consenso entre todos os peritos que trabalharam, que é uma frase que diz: o que você está fazendo, e depois alguma coisa como se arruma ou te arruma. Eu liguei pra você, Suzana, pra dizer que nunca vou insistir com você. É mesmo difícil entender a gravação que você acabou de ouvir. Apesar de toda a tecnologia, os peritos demoraram meses para decifrar o mistério das vozes. Primeiro, você vai ouvir a voz de Suzana Marcolino. Eu liguei pra você, Suzana, pra dizer que nunca vou insistir com você. Tenho certeza que eu vou lhe encontrar. Em algum lugar. Te dou um beijo.
Agora, preste atenção. Este é o barulho das batidas na porta. Os peritos descobriram a gravação de uma voz falando com Suzana. Esta pessoa teria dito: se arruma, se arruma. Esta voz que aparece na fita levanta a hipótese da presença de uma terceira pessoa na cena do crime. Porque já tinha sido realizada a segunda perícia, a segunda exumação, e na segunda exumação os peritos chegaram à conclusão que Suzana tinha 1,57 m e não 1,67 m. Se Suzana tivesse 1,57 m, todos os nossos cálculos, todas as nossas avaliações estavam erradas. Tá? Então, o que nós precisávamos? Demonstrar que realmente Suzana tinha 1,67 m e não 1,57 m. E, infelizmente, nós esquecemos de anotar isso no nosso laudo. Embora ele tenha 600 páginas, esse detalhe falhou. Um dos motivos da exumação também foi determinar a estatura, que não constava nos laudos da Suzana, porque para determinar uma trajetória de tiro, eu tenho que ter a estatura da pessoa. Eu tinha um orifício de entrada no peito, tinha um orifício de saída nas costas, você tem que ter uma estatura para ver se a perfuração da bala do projetil na parede era compatível com ela estar sentada. Ela está sentada. E então? E nós, na exumação, foram feitas medidas dos ossos longos e, por uma tabela antropométrica, nós chegamos que a Suzana Marcolini teria uma estatura de 1,57 m e não de 1,67 m, que foi a estatura da pessoa que eles usaram para fazer todo o estudo, toda a reconstituição da trajetória. E com isso deu diferença na nossa determinação da trajetória com a trajetória deles. O laudo oficial afirma que Suzana se suicidou nessa posição. Assim, a trajetória da bala foi determinada usando uma modelo de 1,67 m de altura. A questão é que agora a justiça recebeu o cálculo comprovando que a altura de Suzana não era de 1,67 m, e sim de 1,57 m, 10 centímetros a menos. E com 1,57 m, segundo os novos dados do processo, Suzana teria que estar em outra posição para se suicidar. Veja a posição em que ela estaria. Veja, totalmente sem equilíbrio. O corpo em movimento, se projetando para frente, erguendo-se na cama. Nesta posição, não parece que Suzana, em vez de ter uma arma pronta na mão para um suicídio, estaria se defendendo de alguém? Dois dados do novo laudo indicam essa possibilidade. Primeiro, nas mãos de Suzana não existiam vestígios de chumbo e de antimônio, produtos químicos que sempre aparecem na mão do atirador. Se Suzana atirou em PC e depois se suicidou, como conta a história oficial, por que não foi encontrada uma única impressão digital dela nem de ninguém na arma? Vamos voltar à posição original descrita no laudo oficial, que assegura que Suzana tem 1,67 m. Se esse dado for correto, mesmo assim, algo continuaria errado. Porque o tiro entrou na altura da 4ª costela e saiu aqui atrás, na altura da 9ª costela. Dessa maneira, espera que eu vou medir. A posição do tiro, exatamente aqui, teria saído um pouco acima do travesseiro e não aqui. Agora a linha direta vai trazer outras revelações do caso PC. Informações confirmadas por documentos e pelo promotor Luiz Vasconcelos, encarregado de denunciar à justiça o que aconteceu na casa de praia de Guaxum. A primeira informação exclusiva. Esta foto revela uma mentira que só os parentes de Suzana Marcolini poderiam perceber. Quem descobriu foi o promotor. Ao ser encontrada morta, Suzana estava de sutiã, uma peça íntima que jamais usava.
As pessoas também que foram ouvidas nessa segunda fase de investigação, todas que tinham relativa proximidade com a Suzana, inclusive os familiares, que são pessoas bastante íntimas, atestaram claramente de que a Suzana era uma jovem que não gostava, muito pelo contrário, ela odiava o uso do sutiã. E isso é facilmente comprovado pelas várias fotos que nós temos, onde ela sempre está sem sutiã. E segundo a mãe e a própria irmã, ela só usava esta peça íntima quando a roupa não admitia pela devassabilidade o uso sem o sutiã. Este é o depoimento da irmã de Suzana, Ana Luísa Marcolini. Ela confirma na página 6 a informação do promotor. E o mais grave, o sutiã que Suzana usava naquele dia era de um manequim menor. Nós observamos que, efetivamente, ao ser retirada essa peça, o corpo estava extremamente marcado, mas aí já tinham algumas horas da morte dela também, né? O que implica, naturalmente, uma modificação do corpo por conta disso. Agora, a irmã estranha, efetivamente, esse fato de que ela fosse dormir de sutiã, uma coisa que ela não tinha prática nem acordada, quanto mais indo dormir. Neste depoimento, o irmão de Suzana, Jerônimo Marcolino Filho, diz que a namorada de PC teria sido espancada antes de morrer. Segundo o irmão, os depoimentos que ele nos prestou agora, ele disse que foi uma das preocupações dele isso. Observou o corpo todo da Suzana e viu um hematoma, um inchaço muito grande na testa, um hematoma também na panturrilha direita e no lábio superior, pelo lado interno, estaria extremamente inchado e com sangue coagulado pelo lado de dentro, ferido um pouco. O promotor Luiz Vasconcelos não acredita que Suzana matou o PC. Nós estamos checando todas essas possibilidades, né? Porque um dos pontos que você analisa quando está investigando um possível assassinato são os motivos que levaram a pessoa àquilo. E até agora, de tudo que nós ouvimos, esses motivos estão cada vez mais distantes. Linha Direta mostrou ainda há pouco a perita Maria Tereza Pacheco, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Legal, garantindo que Suzana morreu horas depois de PC. Preste atenção agora no que diz o promotor Luiz Vasconcelos. O Reinaldo teria entregue e dito que, confidenciado para o padrasto da Suzana, de que teria encontrado a Suzana ainda viva por volta das 6 e pouco da manhã. Ela estava extremamente apavorada, nervosa, acuada num canto do quarto e que ele, ao entrar, viu PC morto, teria saído para fazer uma ligação, informando, segundo essas declarações ao irmão do PC, Augusto Farias, e que, ao retornar, já tinha encontrado a cena, mas ele não sabia quem foi, só disse, segundo declarações da mãe e do padrasto, textualmente, de que você sabe que eu gostava muito dela e que eu jamais faria isso. Então, ela tem que ter morrido 3 horas depois dele, ou pelo menos 5 horas às 6, depois que jantou. Então, a diferença marcante é essa aí. Não foi ao mesmo tempo, não foi com 1 hora de diferença, nem 2, nem 3, foi muito mais. 3 anos depois da morte de PC, tudo que foi dito e escrito oficialmente sobre o crime parece não estar valendo nada. E algumas testemunhas agora passaram a ser suspeitas do crime. Como eu tenho comprovado de que os tiros foram ouvidos dentro da residência, todas as pessoas que estavam naquele momento na residência, no momento teórico em que aconteceram os crimes, aí passam a ser suspeitos automaticamente. Daqui a pouco a gente volta. De quem é aquela voz no quarto? Quem seria a terceira pessoa na cena do crime? E no caso Ana Carolina? Onde estão os homens acusados de matar a estudante de apenas 18 anos? William Sinelli. E Daniel, o Neguinho Dan. Se você tem alguma informação do caso PC Farias, ou se você sabe do paradeiro dos assassinos de Ana Carolina, ligue para a linha direta 021
547-9040. Repetindo, 021 547-9040. Ou escreva para a Caixa Postal 34108. Suas informações vão ser investigadas pela equipe de Linha Direta. E seu nome será mantido no mais absoluto sigilo. Na próxima semana, você vai ver. Uma quadrilha de 60 bandidos espalha terror pelo interior do Brasil. Entre as vítimas, um rapaz que passou 38 dias dentro de um buraco. Um homem de 82 anos. E um rapaz que viveu horas de desespero dentro de uma gaiola. E vai ver também filho e mulheres que perderam seus pais e maridos brutalmente. A morte na estrada, premeditada, fria, cruel. Roubo de caminhões, um comércio rendoso que só no ano passado movimentou cerca de 225 milhões de reais e levou mais de 200 vidas. A vítima, o caminhoneiro. São vidas, são pessoas que saem de casa para trabalhar, para ganhar seu pão, para sustentar sua família e não voltam mais. Na próxima quinta-feira, nos vemos de novo, aqui, em Linha Direta, logo depois de Suave Veneno. Fique agora com Você Decide, com Celso Freitas. Uma boa noite.